Todo crescimento sustentável é um crescimento que calcula de forma premeditada e de forma estratégica, caso aconteça algum revés, a empresa não quebre. Hoje vamos falar sobre compliance e sobre normas tributárias. Por que eu escolhi esse tema? Porque na semana passada, exatamente no dia 5 de outubro, a nossa Constituição Federal de 1988, que, para quem não sabe, é a nossa lei maior, né, a lei de máxima hierarquia, que é a lei que trata do nosso sistema tributário nacional, que traz todas as regras gerais, as premissas, os princípios aí em matéria tributária. A nossa Constituição Federal completou 33 anos, no dia 5 de outubro de 2021. E, historicamente, nós, dentro do IBPT, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, instituto do qual eu sou vice-presidente, nós divulgamos um estudo em que nós analisamos todo o arcabouço de legislação, não apenas legislação tributária, mas claro que o nosso foco é a legislação tributária, mas para sabermos exatamente quantas normas foram publicadas, tá? Quantas normas? O que eu quero dizer com normas? Eu quero dizer emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas, portarias, circulares, enfim, normas também infralegais que foram editadas, foram publicadas desde a Constituição Federal de 1988. E aí, esse estudo, ele repercutiu, tá? Ele repercutiu. Eu vou colocar esse estudo na íntegra para vocês lá no meu canal do Telegram, tá? Mas, gente, esse estudo, ele traz todas as normas que foram editadas e quais permanecem em vigor, fazendo uma análise específica em relação às normas tributárias, tá? E quantas normas são editadas por dia útil, por hora útil, e quantas normas cada empresa, em média, tem que cumprir para se manter em compliance, ou seja, em conformidade com a legislação, e quanto que isso representa em termos monetários para as empresas no ano, tá? E aí, gente, esse estudo repercutiu em diversos veículos de comunicação na semana passada, tá? Então, eu também estou com um compilado aqui de veículos de comunicação que divulgaram esse estudo na semana passada, para vocês verem tamanha relevância do estudo. Então, ele saiu no Jornal Valor Econômico, em duas oportunidades, tá? Saiu na semana passada no Jornal Valor Econômico, no Valor Invest, no Jornal Folha de São Paulo, no Globo, com uma matéria bem grande no Globo, tanto no jornal impresso como no jornal online. Saiu no Portal Segs, Política Livre, Mais Brasília, enfim, daí foi publicado por diversos outros veículos de comunicação, como vários veículos relacionados à área contábil, né, vários jornais contábeis aí, e hoje continua a repercussão dele. Então, hoje a gente recebeu aqui da nossa assessoria de imprensa que ele saiu na Rádio Jovem Pan, no site da Jovem Pan, saiu de novo na Folha de São Paulo, saiu de novo no Globo, enfim, ele saiu no CRC, né, no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, no Diário do Comércio de São Paulo, saiu em diversos veículos de comunicação, falando sobre esse estudo. E por que eu quis eu quis trazer esse estudo? Na verdade, eu vou trazer alguns dados importantes sobre ele, mas em especial linkando com o tema de compliance, tá? Para quem é meu aluno, ou para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu ensino o tributarista, né, que a gente forma o tributarista do absoluto zero, tá? E a gente o capacita tanto na parte técnica, tá? Teórica, como na parte técnica prática, e também nos capacitamos em outras habilidades que o tributarista do futuro, né, o tributarista de inteligência de negócios precisa ter. E quando eu vou para a parte prática, eu capacito o profissional para que preste 4 serviços, tá, em especial 4 serviços de alto valor agregado. E um desses serviços é o serviço de governança e compliance tributário, tá? A governança é um serviço mais amplo, que um tributarista pode prestar para uma empresa, porque ela abarca praticamente todos os outros serviços, mas é justamente colocar a empresa do ponto de vista de gestão
como uma empresa muito organizada, tá, do ponto de vista tributário. Dentro da governança tributária, nós temos o pilar do compliance tributário, que é o quê? É o pilar que faz com que garante com que a empresa esteja em conformidade com a legislação tributária, tá? E aí que vem, se a empresa estar em conformidade com a legislação tributária, ela precisa saber, precisa ter noção do tamanho, né, do tamanho da legislação tributária a qual ela deve estar em compliance, porque e quanto que ela vai precisar investir aí para poder se manter em compliance. Então, eu vou trazer alguns dados, depois eu vou falar com vocês sobre alguns pontos aí específicos que podem ser valiosos para o profissional da área tributária para justificar a importância mesmo desse trabalho, tá? Porque é um trabalho que muitas vezes as empresas olham, poxa, que droga, eu preciso contratar gente, eu preciso contratar profissionais para que a minha empresa não pague nenhuma multa para o fisco. E não é bem assim, tá? Então, na live de hoje eu vou trazer esses dados, né? Primeiro os dados do estudo, e depois eu conversar um pouquinho mais com vocês sobre a importância, não apenas burocrática e não apenas para cumprir com a lei, de implementar-se um programa de governança e compliance tributário, ok? Quero saber de vocês quem já conhecia, quem já tinha ouvido falar do serviço de governança e compliance tributário. Tá? Coloquem aqui, que eu vou olhar os comentários de vocês. Então, vamos lá, gente. Olha só, desde a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição, a última, né, nossa chamada Constituição Cidadã, que é a última que foi promulgada, que continua em vigor até hoje, foram editadas, anotem esse número aí, porque é espantoso, tá? 6,7 milhões de normas, tá? 6,7 milhões de normas. Isso quer dizer que por dia útil são editadas 813 normas. Então, assim, cerca de 1.000 normas por dia útil. É coisa pra caramba, tá? Isso normas, não apenas as tributárias, tá? Mas aí a gente vai para a nossa esfera tributária. Foram editadas, desde 1988, 443.236 normas tributárias. Isso quer dizer que a cada dia, a cada hora útil, são editadas 2,21, tá? O número preciso, 2,21 normas, ou seja, mais de 2 normas a cada hora útil apenas em matéria tributária. Então, isso quer dizer que a empresa precisa ficar acompanhando por hora, pelo menos a cada hora útil, 2 normas são editadas que as empresas precisam acompanhar. Nós tivemos 17 emendas constitucionais nesses 33 anos, estamos aí em vias de ter mais uma outra importante emenda constitucional em matéria tributária, porque está sendo discutida a reforma tributária, reforma constitucional tributária. Inclusive, semana passada, o Congresso Nacional retomou o projeto de emenda à Constituição número 110, que está tramitando no Senado Federal, em que, por meio desse projeto, quer-se simplificar o sistema tributário nacional, reduzindo-se o número de impostos, tá? E alguns de tributos, né? Alguns impostos, algumas contribuições, tá? Reduzindo aí, hoje teríamos 9, reduzindo para 9 para 1, tá? Então, o Senado Federal retomou. Então, em breve, né? Não sabemos quando exatamente, se vai ser em 2021, se vai ser em 2022, se vai sair, porque isso é algo que está sendo discutido há muitos anos. É possível que tenhamos aí pelo menos 18 emendas constitucionais tributárias. As principais emendas, eu analiso uma a uma lá dentro do meu curso para os meus alunos, tá? Porque é importante a gente saber, eu sempre falo, né, que para a gente poder entender o futuro, a gente precisa analisar o passado. E entender exatamente quais foram os movimentos constitucionais que mudaram o nosso sistema tributário nacional, nos dá o quê? Nos dá um subsídio argumentativo e podemos ter um pensamento mais crítico em relação a questões aí de ajustes no nosso sistema tributário, tá? Então, essas 17 emendas constitucionais, elas vieram não para simplificar e não para reduzir a carga tributária, ao contrário, foram por meio de emendas constitucionais que tivemos tributos aprovados como a CPMF, COFINS,
as diversas chamadas contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuição de iluminação pública, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços, e o ISS também incidentes sobre a importação de bens e serviços, e praticamente todos os tributos que temos hoje, e temos uma lista aí de cerca de 60 tributos, foram majorados, tá? Ao longo desses 33 anos, né? Então, a Constituição celebrou a idade de Cristo, né? Chamada idade de Cristo. E para a gente saber, cerca de cada norma, a gente analisa ali uma estimativa, tem 3.000 palavras, tá? Então, numa média, né? Temos normas mais compridas e normas menos compridas. Mas, gente, o que eu quero trazer para vocês, tá? Que cada empresa precisa cumprir, porque aí a gente tem que analisar assim, que nem todos os contribuintes precisam cumprir todas as 443.000 normas, sendo que dessas 443, hoje a gente tem cerca de 31.000 normas ainda em vigor. Mas isso não quer dizer que todos os contribuintes tenham que cumprir 31.000 normas, porque tem normas que se aplicam a determinadas categorias de contribuintes, tem normas que se aplicam a outras determinadas categorias de contribuintes. E essas normas, elas são normas tanto nacionais, ou seja, que valem para a União, estados e municípios, como federais, que valem só para a União Federal, estaduais, que valem só para os estados, Distrito Federal, e daí cada estado tem a sua legislação, Distrito Federal tem sua legislação, ou municipais, que se aplicam só para determinados, né, para o município que edita aquela determinada norma, ok? E aí, pela ótica das empresas, tá? Cada uma, então, não precisa seguir 30.000 normas, mas, mesmo assim, cada uma tem que seguir mais de 4.500 normas, tá? Lembrando que norma, eu tô falando Constituição, as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos que trazem os regulamentos, instruções normativas, ofícios, portarias, enfim. Normas infralegais também, mas é um número muito grande, então cada empresa, em média, precisa seguir aí cerca de mais de 4.500 normas, para ser mais precisa, 4.626 normas, tá? Então, é muita coisa. E aí se pergunta, poxa, mas como que as empresas fazem para garantir que elas estejam aí cumprindo todas essas normas, sendo que são 2 normas editadas por hora útil. Sim, as empresas precisam investir. E no que elas precisam investir para garantir que elas estejam em compliance, ou seja, em conformidade com todo esse arcabouço de normas, tá? Elas precisam investir, primeiro, em ferramentas de atualização, então muitas empresas contratam aí ferramentas, tem empresas especializadas em estar atualizando toda a legislação, e daí ofertam pacotes de acesso, consultorias, para entender quais são as normas, principalmente empresas que têm operação em todos os estados, em diversos municípios, precisam ter aí um investimento maior em ferramentas do que outras empresas que, de repente, só atuam em um município, um estado da federação, que estão sujeitas a menos normas, certo? Então, primeiro, investir em ferramentas para ter acesso a essas legislações em um tempo mais facilitado do que ficar procurando lá em site por site, que demora muito mais tempo. Segundo, ferramentas que automatizam as suas rotinas fiscais, tá? Que são as chamadas ferramentas de compliance mesmo, as ferramentas que garantem que uma vez que a norma veio, foi ajustada, o sistema da empresa vai ser ajustado, então vem fazendo essa checagem de tempos em tempos aí. Então, ferramentas tecnológicas também, né? Ferramentas para garantir que as empresas estejam com os sistemas ajustados, tá? Os sistemas relacionados a itens, relacionados à base de cálculo, às alíquotas, a cada tipo de operação, enfim, todos os requisitos aí que a legislação traz para que as empresas estejam cumprindo as chamadas obrigações tributárias acessórias, né? Então, temos aí a legislação fala de obrigação tributária principal, que é o recolhimento do tributo em si, e as obrigações tributárias acessórias, que significam fazer com que as empresas procedam a rotinas fiscais,
a emissão de diversos documentos, como nota fiscal eletrônica, como as diversas declarações, os diversos blocos que tem lá no SPED. Hoje, a grande maioria das obrigações tributárias acessórias estão dentro do ambiente do SPED, que é o sistema de escrituração digital, né, do governo federal. E, então, todas essas diversas normas vêm regulamentar esses deveres, né, o que a gente chama de deveres instrumentais, que fazem com que as empresas tenham obrigações acessórias aí na esfera tributária, tá? Então, precisa despender tempo, despender recurso para garantir isso. E aí, segundo os nossos estudos, as nossas estimativas, chegamos ao número de que, por ano, são gastos pelas empresas, né, nível total, né, não é individual, mas total. As empresas, de forma geral, gastam 181 bilhões de reais para manter sistemas, equipamentos e pessoas, né, gente? Porque o sistema não funciona sozinho, o equipamento não funciona sozinho, tem que ter ainda, e sempre vai precisar ter um humano operando isso do outro lado, né? Para garantir que tudo esteja sendo feito dentro dos conformes, garantindo-se o compliance das empresas. Então, é um investimento, tá? É um dispêndio, e esse dispêndio poderia ser menor? Poderia, se a nossa legislação tributária fosse menos complexa. Mas a realidade é que a nossa legislação tributária é muito complexa, tá? Então, nós temos, por conta disso, que despender dinheiro em contratação de pessoas, contratação de sistemas e contratação de ferramentas, equipamentos, tudo para que as empresas possam cumprir todas as suas obrigações tributárias, tá? Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, foi feita uma entrevista. Nós fizemos uma entrevista com o Jorge Gerdau, e ele comparou muito o dispêndio que ele tinha em relação à manutenção, né, da conformidade tributária dele aqui no Brasil, com a manutenção da conformidade tributária das empresas que ele tem fora do Brasil. E ele gastava, só com a operação do Brasil, em cerca de 10 vezes mais do que ele gastava com toda a operação dele no exterior. E isso se deve muito a essa complexidade, né, essa complexidade da nossa legislação. Isso faz com que a gente precise realmente de uma mudança, precisamos de uma mudança. A gente precisa de uma reforma tributária? É claro que precisamos de uma reforma tributária. Que reforma tributária que a gente precisa? Não é a reforma tributária que vai aumentar a carga tributária, porque além da complexidade das normas, nós também temos uma alta carga tributária. O Brasil, ele ainda é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Não é o que tem a maior carga, mas é um dos. Né? E na América total, né? Não só na América Latina, na América, de uma forma geral, é o país com a maior carga tributária. Então, o grande dilema é que precisamos de uma reforma tributária que, ao mesmo tempo que garanta a simplicidade ou a simplificação do sistema, ela também garanta a redução da carga tributária. E aí a conta não fecha. Por quê? Porque nós temos um apelo político, um apelo do governo, de um lado, que tem um déficit financeiro fiscal muito grande, e ele não tem previsão, pelo menos nos próximos anos, de conseguir cobrir esse rombo, né, esse déficit fiscal. Então, temos o governo com necessidade de caixa, de um lado, e temos o contribuinte com a necessidade, né, para que possa continuar desenvolvendo bem as suas atividades, de redução dessa carga tributária. Por isso que é tão difícil no Brasil chegar-se a um consenso em relação à reforma tributária, tá? É muito difícil, porque ou temos uma redução, uma simplificação e aumento da carga tributária, ou não, nada sai, porque com redução da carga tributária o governo não quer trabalhar, e ele não consegue chegar aí nessa redução da carga tributária com simplificação do sistema de normas, tá? Então, isso é a grande dificuldade que a gente tem, não é de hoje, é de anos, e não é à toa que a gente já está discutindo esses últimos projetos de reforma tributária desde 2019, sem que eles efetivamente tenham andado. Quero passar para um segundo ponto, tá, gente?
Letícia, eu entendi que é horrível, né? Horrível, é muito complexo, são muitas normas, a realidade do sistema tributário no Brasil é péssima, né? É um sistema complexo, tem uma infinidade de normas que é humanamente impossível você conseguir manter sem que você tenha que gastar com sistemas, com gente, né? Mas você falou que tem um serviço que é importante para as empresas que chama governança e compliance tributário. Como que a gente consegue lidar com esse paradigma? Que para que as empresas entendam, compreendam que governança e compliance tributário não é só um dispêndio, né? Porque na cabeça das empresas, poxa, tem que saco, né? Tem um sistema tributário nacional complexo, uma infinidade de normas tributárias que se eu não cumprir, eu vou estar sujeito a punições, e para que eu cumpra, eu preciso também despender. Então, cadê o lado bom da moeda? Né? Cadê o lado bom disso tudo? Então, vamos lá, gente. Eu sempre falo, né, que de todo problema a gente extrai uma solução. Então, a gente tem uma realidade fática, que é a complexidade do sistema tributário. Isso é fato, não temos como escapar disso. Pelo menos não num curto período de tempo, não temos. Nós temos aí um sistema realmente muito complexo, certo? Contudo, essa complexidade também traz a possibilidade de alinhamento de estratégias, porque quanto mais complexo, quanto maior o número de normas, mais oportunidades a gente também consegue enxergar. Letícia, desenvolva, como assim mais oportunidades? Sim, gente, tudo que é muito complexo gera uma margem de subjetividade. Não é à toa que as empresas hoje, pelo menos as grandes empresas que estão, nem só as grandes empresas, mas as empresas que estão comprometidas com o seu crescimento de forma sustentável. O que é o crescimento de forma sustentável? Aquele crescimento paulatino com, pelo menos, uma análise constante dos riscos, porque não adianta nada a empresa crescer com o que eu chamo de telhado de vidro, ou seja, sonegando muito, fazendo muita coisa errada, porque daqui a pouco ela vai cair nas garras do leão, nas garras do fisco, tudo que ela economizou, que na verdade não economizou, vai se converter em quê? Em autos de infração, em multas gigantescas, em prisão para os seus dirigentes. Então, isso não é um crescimento sustentável. O que é um crescimento sustentável para as empresas? É um crescimento em que elas estão paulatinamente, constantemente, fazendo uma avaliação de risco, porque tudo, quando a gente vai falar de empreendedorismo, de manter uma empresa, tem um risco envolvido, né? O risco empresarial envolvido. Então, todas as decisões, não só relacionadas a tributos, mas todas as decisões empresariais têm algum risco atrelado. Então, quando a gente traz isso para uma seara da tributação, se qualquer decisão que a empresa vá tomar, decisão estratégica, esteja com risco analisado, ela vai ter maior clareza na tomada de decisão se ela quer arcar com aquele risco ou não, tá? E aí, uma vez que ela está com o risco sob cuidado, aí um risco gerido, né, que a gente chama de gestão de risco, ela vai crescer de forma sustentável, sabendo, esse daqui eu vou tomar um risco maior, mas eu estou em contrapartida, eu estou fazendo um fundo aqui para que caso eu tenha um revés financeiro, eu tenho um fundo acobertando isso. Né, o caso eu tenho revés financeiro, não, meu faturamento cobre, minha lucratividade cobre, que eu não vou falir, tá? Então, todo crescimento sustentável é um crescimento que calcula de forma premeditada e de forma estratégica, caso aconteça algum revés, a empresa não quebre, tá? Alguma situação que possa onerá-la de alguma forma, ela não venha quebrar, tá? Não venha falir, ela vai se manter no mercado, ok? Só que como que a empresa faz para ela conseguir está sempre gerindo o seu risco tributário e sempre aproveitando ao máximo as oportunidades de redução de forma legal, lícita, da sua carga tributária. Ela só consegue fazer isso a partir do momento que ela une o compliance, que é justamente ela estar em dia com as normas, estar constantemente se atualizando em relação às normas tributárias e estar cumprindo essas normas tributárias, com o planejamento tributário. Ou seja, identificando sempre, estudando a legislação de forma a identificar oportunidades de ganho tributário, de redução da sua carga tributária, tá? Unindo esses dois mundos, ela vai estar com a sua gestão, tá? Sua gestão, seu controle, de forma muito organizada.
E por isso que surge a importância da governança tributária. A governança tributária, ela é o conjunto de procedimentos em que a empresa consegue se manter em compliance, estar constantemente prevendo hipóteses de planejamento tributário, ou seja, de redução da carga tributária, gerindo o seu risco tributário, porque às vezes até na tomada de uma decisão relacionada a um planejamento tributário, é possível sim, é possível não, normalmente existe um risco envolvido, que precisa ser analisado. Claro que nenhum planejamento tributário que envolva um grande risco está, ou que seja ilegal, ou que seja imoral, ele está dentro do conceito legal de planejamento tributário, né? Tem muita gente que faz, muitas empresas que adotam planejamentos tributários que, na verdade, não são planejamentos tributários, né? São infrações à lei aí, e que trazem um risco maior. Eu não estou falando desse tipo de planejamento tributário. Estou falando de planejamento tributário que realmente é lícito, mas pode ter ali um entendimento do fisco diferenciado, pode gerar alguma outra coisa que por mais que seja um risco menor, a empresa precisa saber e precisa estar disposta a correr aquele risco. Existem estratégias de planejamento tributário que trazem mais riscos e outras que trazem menos risco. Quando a empresa investe em procedimentos relacionados à governança tributária, ela garante que ela está sempre em dia com a legislação, cumprindo essa legislação sem perder as oportunidades de planejamento tributário. E, principalmente, questionando a legislação, tá? Ou trazendo estratégias para questionar legislações, tá? Normas infralegais, ou leis mesmo, que estejam em desacordo com a Constituição, ou normas infralegais que estejam em desacordo com outras leis. Então, analisando essas situações para poder se posicionar de forma estratégica. Sem que as empresas tenham um profissional que tem esse perfil estratégico, que é o tributarista, né, e principalmente o tributarista de inteligência de negócios, que está sempre olhando os dados das empresas, sempre analisando tudo de forma muito estratégica, ela não consegue tomar essas decisões que são extremamente técnicas. Tá? São extremamente técnicas e estratégicas. Ah, Letícia, mas o contador da empresa não pode fazer isso? Não, o contador da empresa não tem essa capacitação técnica que o tributarista tem, a não ser que seja um contador tributarista, tá? Mas o contador da empresa que está ali no dia a dia fazendo cumprimento de obrigações não tem nem tempo, nem capacitação técnica para estar operando a empresa de forma estratégica dentro de um programa de governança tributária ou dentro de um alinhamento de planejamento tributário, tá? Então, muito importante que quando a gente vem para uma seara de compliance e tendo em conta, né, essa complexidade da legislação, essa complexidade do sistema tributário, que as empresas, para que se mantenham no mercado de forma estratégica, com crescimento constante e sustentável, que elas precisem investir num profissional estratégico também, tá? Então, não é um dispêndio, não é algo burocrático, não, é algo que vai possibilitar ter um profissional, ter uma equipe de tributaristas à disposição da empresa, fazendo programas de governança tributária, implementando compliance, implementando planejamento tributário, fazendo estudos de mercado com base nos dados tributários que a empresa produz, comparando esses dados tributários com dados de mercado, realmente torna a empresa um diferencial dentro do mercado. Por que, Letícia, que torna a empresa um diferencial dentro do mercado? Porque a empresa vai garantir, primeiro, que ela não está pagando tributos a mais, e mais de 90% das empresas no país pagam tributos a maior. Poxa, Letícia, como assim pagam tributos a maior? Porque a legislação é complexa. Porque os seus profissionais da área contábil, da área fiscal, eles não têm uma formação para identificar oportunidades, para interpretar legislação. E muitas vezes eles não têm nem condições de estar acompanhando toda a evolução da legislação e acabam fazendo com que as empresas recolham tributos a maior. Porque o que é o recolhimento a maior? Recolhimento em desacordo com a lei, com as decisões vinculantes. O que é a decisão vinculante? Uma decisão que um tribunal tenha tomado e que vincule a Receita, o fisco, tá? Muitas vezes não, quase sempre, a equipe contábil, a equipe fiscal da empresa não tem condição de estar analisando isso no dia a dia, a não ser que tenham profissionais voltados à estratégia, ou seja, profissionais tributaristas olhando isso. Então, para que as empresas possam, de fato, se destacar competitivamente no mercado, melhorando
fluxo de caixa, porque se ela está recolhendo tributo maior, ela está comprometendo seu caixa, certo? Está comprometendo sua lucratividade também, porque ela está faturando, mas está pagando tributo mais que devia. Às vezes ela está deixando de ser competitiva porque ela não adotou uma estratégia de planejamento tributário que ela poderia adotar, de acordo com as suas operações. E aí ela perde competitividade para o seu concorrente. Né? Às vezes ela não está ganhando competitividade porque ela não está olhando os seus dados tributários de forma estratégica. Ela não está escolhendo os seus melhores fornecedores por meio da análise do custo tributário de cada um desses fornecedores. Ela não está conseguindo ter uma precificação correta dos seus bens e dos seus serviços porque ela não está olhando o custo tributário de forma estratégica. Ela não está conseguindo ganhar mercado aumentando o seu leque de clientes porque ela não conseguiu identificar o seu melhor cliente. Ela não conseguiu identificar, não conseguiu perfilizar o seu melhor cliente. Como que ela perfiliza, identifica esse melhor cliente? Analisando números, analisando dados. Qual é o principal insumo das empresas hoje em questão de dados tributários? Ou nota fiscal eletrônica, 2, SPED. Um olhar não apenas burocrático, não apenas no sentido de cumprir o que diz a norma, mas um olhar estratégico sobre esses dados faz com que a empresa tome decisões estratégicas. Tá? Hoje, gente, vamos pensar, o maior CNPJ comprador do Brasil é o CNPJ, vamos unificar esse CNPJ, mas o CNPJ chamado governo, tá? Claro que existem vários CNPJs dentro do CNPJ governo, porque existem tanto dentro da esfera federal como estadual municipal, nós temos aí diversas autarquias, empresas públicas aí, diversos órgãos da administração pública. Mas o governo, de uma forma geral, é o maior comprador que tem. E olha só, nós temos uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, que ela garante à população o acesso à informação sobre dados públicos. E quando a gente vai falar de compras públicas, eu falei, o governo é o maior comprador. Compras públicas são públicos. Os dados relacionados a essas compras públicas são públicos. E o governo compra a maior parte de bens e produtos que você possa imaginar. Imagina que o seu cliente ou você, se você é empresário, está me ouvindo aqui, comercializa um bem ou um produto. Será que o governo não compra esse bem ou produto que você está comercializando? Será que você não pode tomar decisões estratégicas a partir da análise das compras do governo? Porque o governo, ele compra mediante o quê? Mediante licitação. Ele está vinculado à lei de licitações, certo? Independente da modalidade de concorrência pública ali, mas ele está vinculado à lei de licitações. E, normalmente, se leva em consideração o quê? Preço versus qualidade na entrega, né? Então, se a gente parte da premissa de que o governo, ele é o maior comprador e que os critérios que ele toma como base para comprar são preço e qualidade técnica, você analisando, seja você profissional tributarista, seja você empresário que queira um profissional tributarista fazendo essa análise, dados de compras públicas, você vai trazer insumos importantíssimos para guiar o rumo do seu negócio. Se você traz dados de compras públicas relacionados a algo que faz parte do seu business, né, dados de compras públicas de um produto que você comercializa, dados de compras públicas de um serviço que você presta, você consegue ter uma visão estratégica relacionado ao principal comprador. Letícia, eu não quero vender para o governo, não interessa, você vai vender para iniciativa privada comparando dados públicos. Então, você sabe qual que é o melhor preço pelo qual o governo está comprando, quais são os teus concorrentes aí de mercado que prestam o melhor serviço, e você vai poder olhar a tua empresa comparando-se com esses dados de mercado e melhorar suas estratégias. Tudo isso se você tiver bem feito, bem feitinho dentro de casa, um sistema de governança tributária, que vai olhar esses pilares, pilar do compliance, pilar do planejamento tributário, o pilar da inteligência de mercado, para que você realmente se torne, ou para que você ajude o seu cliente a se tornar ou um principal player do mercado dele, ou um dos principais players do mercado dele, tá? Então, vocês viram como é importante essa relação das normas tributárias com compliance tributário? Ficou claro para vocês essa importância? E não é à toa, gente, que diversos países têm implementado dentro das suas legislações, porque vamos pensar o seguinte:
Se a empresa não está em compliance, ela está em desconformidade, ela também pode estar recolhendo tributos a menor do que ela deveria. Se ela está recolhendo menos tributo do que ela deveria, o fisco tem um interesse também de fiscalizar aquela empresa para poder exigir que ela pague o tributo que ela deveria estar pagando. Então, o fisco tem todo o interesse em reduzir sua onegação fiscal, certo? E a empresa em compliance, ela vai garantir que ela esteja pagando o tributo correto, tributo justo, vamos pensar assim, nem a mais nem a menos, né? Então, ela vai estar garantindo que ela está pagando o tributo justo, certo? O governo, por um lado, ele tem interesse em saber se as empresas estão pagando tudo que elas deveriam, por isso está surgindo cada vez mais, tanto fora do Brasil, e o Brasil está começando a se movimentar para isso também, de sistemas de premiação do bom contribuinte, daquele contribuinte que está recolhendo devidamente os seus tributos. Um exemplo de um sistema de premiação é o programa que surgiu em 2018, por meio de uma lei complementar no estado de São Paulo, chamado Programa Nos Conformes. Foi o primeiro principal programa de compliance tributário, partindo do fisco, que surgiu no Brasil, em que, por meio desse programa, o fisco estadual, né, no caso o fisco de São Paulo, ele garante sempre um maior diálogo, né, entre fisco e contribuinte, com maior orientação, porque sabe que a legislação é complexa, então dando ferramentas para que o contribuinte possa consultá-lo se tiver uma dúvida, possa consultá-lo em relação a uma legislação, dando também algumas possibilidades de que o contribuinte corrija os seus erros, mas isso de acordo com uma pré-classificação do contribuinte, em que ele atribui notas, né? Então, atribui nota A, nota D, nota C, nota D, nota E, para os contribuintes de acordo com o seu grau de conformidade. Quanto maior o grau de conformidade, melhor a sua classificação. Né? Então, o contribuinte A é o contribuinte que tem os mais elevados padrões de conformidade. O contribuinte A é o que tem a preferência no acesso aos serviços do fisco. É o que tem preferência em ser notificado para poder corrigir uma suposta irregularidade ou para prestar esclarecimentos. Então, isso também traz a necessidade de que as empresas comecem a olhar o compliance como algo estratégico, porque elas também vão se beneficiar disso perante o fisco. Então, o contribuinte com classificação A vai ser aquele menos fiscalizado, que o fisco vai ter menor interesse em fiscalizar, porque sabe que ele tem uma tendência a cumprir mais as suas obrigações tributárias. Agora, já o contribuinte classificado com nota F é aquele mal pagador mesmo, aquele que vai sempre ser o preferido na lista das fiscalizações, porque sabe que vai vir um auto de infração, que vai ter ali algum tributo sim a cobrar, então é o que não vai ter acesso a todos os serviços, que não vai ter a possibilidade de corrigir possíveis erros. Então, daí também se traz outra importância de ter um compliance bem definido, tá? E aí a gente tem o próprio governo federal aí se movimentando no sentido de trazer para um nível federal. A gente sabe que hoje a maior parte dos tributos existentes são tributos federais, mas o governo federal, inspirado até na legislação do estado de São Paulo, também quer estabelecer um programa de compliance em nível federal, tá? Já se fez uma experiência lá em 2018 e agora se retomou isso. Então, o governo federal também está fazendo alguns testes na seara da importação também, já tem algumas leis trazendo um compliance para importadores. Então, muito em breve, vai ser instaurada uma legislação de compliance em nível federal, porque o governo sabe que ele ganha com isso também, em classificar os contribuintes, de acordo com o seu nível de conformidade. Então, daí traz a importância de cada vez mais as empresas terem esse olhar para o compliance e de cada vez mais os profissionais da área tributária também saberem prestar um bom serviço de governança e compliance. E isso parte do pressuposto de que o profissional ele precisa se capacitar, porque ele precisa, além de ter a técnica, ele precisa ter um olhar estratégico sobre essa técnica. Então, não é ser um analista fiscal que está ali preocupado em cumprir prazos. Não, o profissional tributarista, ele é um profissional estratégico, tá? Ele é um profissional que olha, que entende o negócio do seu cliente e vê como que ele pode otimizar essa operação do seu cliente do ponto de vista tributário.
e vai levar ali alternativas, soluções para esse seu cliente. Ficou claro, gente? Deu para entender a importância dessa correlação entre compliance e normas tributárias? Ficou claro isso para vocês? Quem que a partir de hoje, né, a partir dessa nossa live, vai ter um outro olhar sobre o compliance tributário? Fica isso de lição de casa para vocês. Ser tributarista é muito mais do que ser um profissional que defende o seu cliente de um auto de infração, tá? Ser tributarista é muito mais do que ser um profissional que ingressa no Poder Judiciário com uma tese tributária, tá? Ser tributarista e ser tributarista valorizado é o profissional que o seu cliente o valoriza, que quer tê-lo sempre ao seu lado, não só para questões pontuais, mas para o direcionamento estratégico do seu negócio. Esse é o tributarista valorizado. Porque se for só um tributarista que está ali competindo com todos os demais, o que vai fazer uma empresa selecionar um profissional para ingressar com uma tese tributária ou outro? Preço. Quem que vai cobrar os menores honorários? E o tributarista valorizado não está aí para disputar preço, tá? Ele está aí para mostrar o seu valor, o seu diferencial de mercado, ok? Esse é o tributarista valorizado. Esse é o profissional que as empresas realmente olham, querem ter ao seu lado, porque eu digo que ele vale mais do que um diamante, né? Ele é um profissional ainda muito raro e muito valioso no mercado. Então, ele vale como um diamante, né? Então, não é à toa que eu chamo meus alunos de diamantes. Mas é um profissional assim, tá? É um profissional que tem um outro olhar, que não aquele olhar burocrático, eu sou um tributarista, eu só vou fazer uma defesa para o cliente e nada mais. Né? Então, eu vou me capacitar eu vou me capacitar só num tributo, vou ser um tributarista só estudando um tributo e vou ser muito bom naquele. Mas as empresas têm necessidade de um olhar estratégico sobre todos os tributos. Não adianta nada você fazer um planejamento tributário para reduzir a carga tributária do imposto de renda se você vai aumentar a carga tributária do PIS e da COFINS. Né? Esse é o que eu chamo de planejamento tributário míope. Não é o planejamento tributário que vai efetivamente levar resultado. Então, se você quer ser um profissional realmente valorizado, você precisa ter um olhar holístico, tá? Sobre a empresa. E depois você quer ter uma equipe, que cada um da sua equipe você vai atuar perante uma empresa com uma equipe, um vai ser super especialista num tributo, outro no outro, aí são outros 500. Hoje nós temos poucos escritórios que conseguem, assim, levar esse serviço num grau amplo, que consegue contratar pessoas para se especializar apenas num tributo, tá? Mas aqui eu formo profissionais valorizados, e normalmente profissionais que querem empreender, não querem ficar refém de uma marca, refém de um ambiente, né, refém de um empregador, tá? Então, esse profissional, ele realmente precisa ter essa mente empreendedora, tá bom, gente? Alicinha oficial, costumo dizer que não temos um sistema tributário sim um manicômio tributário. A manicômio por conta desse grande número de normas e normas confusas, mas é só porque a gente tem um manicômio tributário que também temos um grande potencial de atuação no mercado aí também, né? Porque não é fácil, como eu digo, praticamente uma missão impossível para os empresários, as empresas conseguirem ter essa visão estratégica sobre um sistema que é tão complexo, tá bom? Nilson está comentando que está fazendo total sentido. Que bom, Nilson, é isso aí. Quero abrir aí sim a visão de vocês para que vocês realmente tenham esse olhar estratégico e sejam profissionais estratégicos e profissionais diferenciados no mercado. Tá bom? Beijo para todos. Tchau, tchau.